Sabe, existe algo profundamente irônico sobre o estado dos voos espaciais tripulados no século XXI. Algo que revela verdades incomodas sobre o progresso tecnológico e as instituições. Capacidade e como as civilizações podem, na verdade, regredir em vez de avançar continuamente. Em 1969, os Estados Unidos pousaram com sucesso 2 astronautas na Lua, trouxeram-nos de volta à Terra em segurança e repetiram a façanha. Repetir o feito mais 5 vezes nos próximos 3 anos, com um total de 12 pessoas caminhando na superfície lunar entre 1969 e 1972. Isso foi feito com computadores mais poderoso que um smartphone moderno, com réguas de cálculo e cálculos em papel dando suporte a sistemas digitais primitivos. Com tecnologia que parece quase comicamente obsoleta para os padrões atuais. E, no entanto, mais de 50 anos depois, com computadores, materiais e técnicas de fabricação muito mais avançados. Com meio século de conhecimento científico e experiência em engenharia adicionais, não podemos fazer isso de novo. Não. Que optamos por não fazer isso, não que estejamos concentrando recursos em outro lugar, mas que, sinceramente, não temos capacidade para enviar humanos de volta à Lua usando os mesmos meios. Abordagem que teve sucesso na era Apollo. Agora, preciso ser preciso sobre. O que estou afirmando aqui é que existem diferentes maneiras de interpretar a declaração de que não podemos retornar ao Lua. Certamente poderíamos projetar e construir uma missão lunar usando tecnologia moderna, se nos dedicássemos o suficiente. Recursos. O programa Artemis da NASA está tentando exatamente isso. Mas a chave. A frase é a mesma que usamos em 1969. Não podemos recriar o programa Apollo. Não é possível construir foguete Saturno V. Não é possível fabricar os componentes específicos e sistemas que fizeram o Apollo funcionar. Não pode executar essa abordagem específica para exploração lunar, mesmo que quiséssemos. E isso não se deve ao fato de termos superado essas tecnologias para algo mais melhor, embora isso faça parte da história. É porque perdemos o conhecimento institucional, a infraestrutura de produção, as cadeias de suprimentos, a força de trabalho treinada, instalações de teste, todo o ecossistema que tornou o Apollo possível. A capacidade atrofiou-se. O conhecimento foi disperso ou perdido. Os sistemas que o sustentavam foram desmantelados. E recriá-los seria quase tão difícil e caro quanto desenvolver essa capacidade do zero. Isso é um fenômeno que os historiadores da tecnologia chamam de perda de capacidade ou perda de conhecimento. E é mais comum do que as pessoas imaginam. Civilizações perdem capacidades o tempo todo. Os romanos construíram aquedutos, estradas e estruturas de concreto que os europeus medievais não conseguiram replicar durante séculos. As técnicas se perderam quando as instituições que as preservavam entraram em colapso. As catedrais medievais exigiam técnicas de construção que eram transmitidas por meio de guildas e aprendizados. E quando esses sociais, as estruturas mudaram, parte do conhecimento se perdeu e as gerações posteriores não conseguiram reparar as catedrais usando métodos originais. As espadas de aço de Damasco do mundo islâmico medieval foram feitas usando técnicas que se perderam e ainda não foram totalmente recuperadas. Podemos aproximá-las, mas não sabemos exatamente como foram feitos. E em nossa era, perdemos a capacidade de construir foguete Saturno V. Nave espacial Apollo. Não porque a tecnologia esteja além do nosso alcance, mas porque a implementação específica dessa tecnologia dependia de uma vasta rede de conhecimento e infraestrutura que já não existem. Deixe-me explicar em detalhes por que isso aconteceu e o que significa. Começando pelo próprio foguete Saturno V, pois este é o ponto mais óbvio. E um exemplo dramático de capacidade perdida. O Saturno V foi o mais poderoso. O foguete mais antigo já lançado com sucesso.
Ele tinha 110 metros de altura e pesava 3.000 toneladas. Totalmente abastecido, poderia transportar 140 toneladas para a órbita terrestre baixa ou 48 toneladas para a Lua. Era uma máquina extraordinária, um triunfo da engenharia que representava o auge da tecnologia de foguetes químicos, e funcionou perfeitamente em todas as missões rudimentares. 13 voos bem-sucedidos sem nenhum problema. Fracassos. Mas não podemos mais fabricá-lo. As linhas de produção foram fechadas em os primeiros 1970 segundos após o término do programa Apollo. As ferramentas foram descartadas ou vendidas. As instalações foram reaproveitadas ou demolidas. Os milhares de engenheiros e os técnicos que sabiam como construí-lo se aposentaram ou foram para outros trabalhos. E o conhecimento detalhado de fabricação que não foi registrado nas plantas ou a documentação foi perdida. Agora, você pode. Temos as plantas, os desenhos técnicos, as especificações e a documentação. Certamente. Poderíamos simplesmente seguir esses passos e reconstruir o Saturno V. Mas isso seria muito mais complexo. Subestima a complexidade de fabricação de tal sistema e a importância do conhecimento tácito. O conhecimento que não é registrado por escrito porque está intrínseco às habilidades das pessoas. E procedimentos organizacionais e a experiência acumulada na resolução de milhares de pequenos problemas durante desenvolvimento e produção. Os projetos do Saturno V existem. Eles são arquivados em várias instituições, mas não são suficientes para construir o foguete porque não capturam tudo o que era necessário. Eles não revelam as técnicas específicas que os trabalhadores usaram para soldar os tanques sem causar danos. Fraturas por estresse. Eles não te dizem como testar e qualificar os milhares de componentes individuais. Eles não explicam como os diferentes contratados coordenavam seu trabalho ou como resolviam os problemas inevitáveis que surgiam durante a fabricação. E muitos os materiais e componentes especificados nas plantas não estão mais disponíveis. Fornecedores que fabricavam peças especializadas. A empresa que produzia a Saturn V faliu há décadas. As matérias-primas eram extraídas de minas que agora estão fechadas. Os processos de fabricação utilizavam técnicas obsoletas. O equipamento foi descartado. Portanto, mesmo com projetos perfeitos, você precisaria de encontrar equivalentes modernos para tudo, o que significa redesenhar e testar novamente. Que é, na prática, projetar um novo foguete que por acaso tem especificações semelhantes às do Saturno V, em vez de. Na verdade, construir o Saturno V seria um processo extremamente caro. Provavelmente comparável ao custo de projetar um foguete de carga pesada completamente novo do zero, usando tecnologias modernas. Tecnologia, que é exatamente o que a NASA fez com o sistema de lançamento espacial, que visa igualar ou superar Saturno. As capacidades do 5 são excelentes, mas trata-se de um projeto completamente diferente, utilizando motores modernos e materiais e técnicas de fabricação. Portanto, a afirmação de que não podemos mais construir o Saturno V é literalmente verdade. Não podemos fabricar esse foguete específico. E tentar fazê-lo seria uma tolice, pois estaríamos tentando recriar a tecnologia de 1960 segundos. Quando temos alternativas melhores disponíveis. Mas o fato de termos perdido essa capacidade revela algo importante sobre como funciona o progresso tecnológico. Não é uma linha reta onde cada geração se baseia na anterior, preservando todas as funcionalidades enquanto se adicionam novas. É mais como uma árvore com galhos, onde seguir um caminho significa abandonar os outros e as capacidades que não são ativamente mantidas leva à deterioração e à perda. Optamos por não dar continuidade ao projeto Saturno V. Produção porque não tínhamos missões que a exigissem depois do programa Apollo. Terminou. E o ônibus espacial deveria atender a todas as nossas necessidades de lançamento com um sistema reutilizável que seria mais barato e mais flexível. Isso acabou sendo uma falsa promessa.
O ônibus espacial era caro, tinha capacidade limitada e matou 14 astronautas em 2 experimentos. Desastres. Mas quando isso ficou claro, a produção do Saturno V já havia começado. A infraestrutura havia desaparecido há muito tempo e não podia ser reconstruída. Agora, vamos falar sobre a própria espaçonave Apollo, a módulo de comando, módulo lunar e módulo de serviço que, de fato, transportaram astronautas à Lua e os trouxeram de volta. Essas também representam capacidades perdidas que seriam extremamente difíceis de recriar. O módulo de comando era uma maravilha da engenharia. Uma espaçonave compacta que abrigava 3 astronautas. Por até 2 semanas, forneceu suporte de vida, navegação e comunicações, e sobreviveu à reentrada em velocidades de 11 km por segundo, atingindo a atmosfera a uma velocidade tal que o escudo térmico chegou. Temperaturas de 5.000 graus Fahrenheit. O módulo lunar era ainda mais impressionante em alguns aspectos. Maneiras. Uma embarcação aracnídea que tinha que funcionar perfeitamente, sem redundância, que, separado do módulo de comando em órbita lunar, desceu para a superfície. Transportando 2 astronautas, serviu de abrigo para eles por até 3 dias e depois lançaram-nos de volta à órbita para reencontro com o módulo de comando usando um motor que tinha de funcionar à primeira tentativa ou os astronautas ficaram isolados. Essas espaçonaves foram construídas por empresas como a North American Aviation e a Grumman, utilizando técnicas e materiais que eram de última geração em 1962. Segundos. E, assim como o Saturno V, a infraestrutura de produção não é mais. Existem. As fábricas foram fechadas ou convertidas para outros fins. As ferramentas especializadas foram descartadas. Os funcionários seguiram em frente. E grande parte do conhecimento detalhado de fabricação se perdeu. Nunca foi devidamente documentado porque residia nas habilidades de trabalhadores e engenheiros individuais. As próprias naves espaciais foram projetadas em torno de 1962 componentes eletrônicos e computadores. A Apollo. O computador de orientação era de ponta na época, mas é absurdamente primitivo para os padrões modernos. Ele tinha 64 kilobits de memória e operava 0,043 MHz. Muito menos potente que um moderno calculadora, quanto mais um smartphone. Se você estivesse projetando uma espaçonave lunar hoje, jamais usaria algo assim. Computadores primitivos. Você usaria processadores e softwares modernos que são milhões de vezes mais capazes. Mas isso significa que você estaria projetando uma espaçonave completamente diferente, com sistemas e interfaces diferentes, e realizando testes. Requisitos. Portanto, você não pode simplesmente criar módulos de comando Apollo usando os antigos requisitos. Designs. Você precisaria redesenhá-los completamente para se adequarem à eletrônica moderna. O que significa redesenhar os sistemas elétricos, os sistemas de navegação, os displays e controles, o software, essencialmente criando uma nova espaçonave. E depois de fazer isso, você também vai querer melhorar outros aspectos. Use materiais modernos, mais leves e resistentes. Utilização de técnicas de fabricação modernas e mais eficientes. Incorporar as lições aprendidas com 50 anos de experiência em voos espaciais. O resultado final é algo que pouco se assemelha ao projeto original da Apollo. Isso é exatamente o que a NASA queria. Está sendo feito com a espaçonave Orion para o programa Artemis. É uma cápsula moderna com conceito semelhante à Apollo, mas com uma implementação completamente diferente, utilizando tecnologia e processos de fabricação do século XXI. Levando décadas e dezenas de bilhões de dólares para desenvolver e testar, comparável ao custo de desenvolvimento do programa Apollo. Em primeiro lugar, mesmo que supostamente estejamos construindo sobre o conhecimento acumulado. Portanto, a incapacidade de recriar. Apollo não é uma falha da engenharia moderna. É uma consequência natural da evolução tecnológica.
sistemas projetados em torno de tecnologias específicas. E as capacidades de fabricação tornam-se obsoletas quando essas tecnologias e capacidades mudam. E tentar recriar os sistemas antigos é mais difícil do que construir novos, porque você está lutando contra a tendência natural da tecnologia em vez de trabalhar com ela. Mas isso ainda representa um tipo de perda porque o Apollo funcionava. Era um sistema comprovado com um histórico de sucesso. E o fato de termos desmantelado a incapacidade de reiniciar o sistema revela uma falta de visão na forma como nós gerenciar o desenvolvimento tecnológico. Falhamos em manter capacidades que poderiam ter sido úteis. Permitimos o conhecimento institucional se dissipar. Não previmos a possibilidade de que nós talvez queiram retornar à Lua no futuro usando métodos semelhantes. E isso me leva a um ponto mais profundo, que é sobre a diferença entre capacidade tecnológica e capacidade institucional. Entre saber como fazer algo em princípio e ser capaz de fazê-lo na prática. Em princípio, sabemos muito mais sobre voos espaciais, engenharia de foguetes e ciência dos materiais do que sabíamos na década de 1960. Segundos. Nossa compreensão teórica é vastamente superior. Nossos computadores podem. Simulamos coisas que os engenheiros da Apollo tiveram que testar fisicamente. Nossos materiais são mais resistentes e leves. As técnicas de fabricação são mais precisas. Mas a capacidade institucional, a habilidade das organizações para executar projetos complexos não se resumem apenas a conhecimento. Trata-se de ter as pessoas certas nos cargos certos, com as habilidades certas. Recursos e mecanismos de coordenação. Trata-se de ter experiência acumulada. Resolver problemas semelhantes. Trata-se de ter cadeias de suprimentos e infraestrutura. Instalações de teste todos os componentes mundanos, mas essenciais de, na verdade, construir e operar sistemas complexos. E nessa dimensão, o moderno. A NASA e a indústria aeroespacial, de certa forma, regrediram em comparação com a era Apollo. Não porque as pessoas sejam menos capazes, mas devido às estruturas organizacionais, prioridades e incentivos. Mudaram de maneiras que tornam a execução de programas de grande escala e tecnicamente ambiciosos muito mais difícil. Deixe-me explique o que quero dizer com isso, pois é crucial para entender por que nós não podemos retornar à Lua da mesma forma que fizemos em 1969. O programa Apollo foi executado durante um momento histórico único, a corrida espacial da Guerra Fria, quando os Estados Unidos, o governo estava disposto a dedicar enormes recursos para derrotar os soviéticos. União à Lua, independentemente do custo ou da utilidade prática. No seu auge em meados de 1960 segundos, o orçamento da NASA representava mais de 4% do total. O orçamento federal, cerca de 50 bilhões de dólares em valores atuais anualmente, e grande parte que se concentrou no programa Apollo. O programa empregou mais de 400 mil pessoas direta ou indiretamente. Indiretamente contava com o apoio total do presidente do Congresso e operava com uma missão clara e objetiva, com um prazo final rigoroso. O compromisso de Kennedy em levar um homem à Lua antes do fim da década. Isso criou um ambiente organizacional extraordinariamente eficaz na resolução de problemas. Os problemas técnicos foram resolvidos rapidamente. Havia um objetivo claro, recursos abundantes, apoio político e pessoas talentosas e ansiosas para trabalhar. Trabalhar no desafio técnico mais empolgante da era, e em uma cultura que aceitávamos alto risco e iteração rápida. Quando surgiam problemas, eles eram resolvidos imediatamente, com todos os recursos necessários. Não havia restrições orçamentárias que impedissem a resolução. Questões críticas. Sem obstáculos burocráticos que atrasassem as decisões. Sem uma cultura avessa ao risco que impedisse a ousadia. Escolhas. Os motores de Fórmula 1 que equipavam o primeiro estágio do Saturno V tinham sérias desvantagens.
Problemas de instabilidade de combustão durante o desenvolvimento. Os motores se desmontavam durante os testes de ignição. E a solução desse problema exigiu extensos testes e modificações, mas os recursos estavam disponíveis e o problema foi resolvido. O incêndio da Apollo 1 que matou a ausência de 3 astronautas em 1967 levou a uma reformulação completa do módulo de comando, atrasando o programa em quase 2 anos. Mas, novamente, os recursos estavam disponíveis e existia vontade política para continuar apesar da tragédia. Capacidade organizacional, essa habilidade de concentrar enormes recursos e talentos. Ter um único objetivo e manter o foco por quase uma década até alcançar o sucesso foi o que tornou o programa Apollo possível. E é isso que perdemos. A NASA moderna opera em um ambiente completamente diferente. Seu orçamento é cerca de 0,5% do o orçamento federal, menos de 1/8 do que era durante o programa Apollo em relação aos gastos do governo. E esse orçamento é distribuídos por inúmeros programas, missões e centros, sem que nenhum programa em particular receba o foco principal. E os recursos que o programa Apollo utilizou. A NASA também é muito mais avessa ao risco. Os desastres do Challenger e do Columbia tornaram a agência extremamente cautelosa em relação a voos espaciais tripulados. Cada decisão é analisada minuciosamente quanto às suas implicações de segurança. Cada sistema é exaustivamente testado e isso é apropriado, visto que estamos arriscando vidas humanas. Mas também atrasa drasticamente o desenvolvimento e aumenta os custos em comparação com o ritmo mais acelerado e a maior tolerância ao risco da Apollo. Abordagem. E a NASA está sujeita a interferências políticas e mudanças de prioridades de maneiras que o programa Apollo, em grande parte, não conseguiu lidar. Não era. A cada poucos anos, uma nova administração assume o poder com ideias diferentes sobre a política espacial. Os programas são começou, foi cancelado e recomeçou. O planejamento a longo prazo é impossível porque você não sabe se o seu programa vai sobreviver à próxima eleição. O programa Constellation tinha como objetivo levar humanos de volta à Lua. Era iniciado em 2005 e cancelado em 2010 após gastos de bilhões de dólares. O programa Artemis foi iniciado em 2017 com objetivos semelhantes, mas com uma arquitetura diferente. E não está claro se o programa Artemis sobreviverá tempo suficiente para que seja possível pousar pessoas na Lua, considerando as incertezas políticas e o orçamento. Restrições. Essa constante produção de programas desperdiça enormes quantidades de dinheiro e conhecimento especializado. Engenheiros passam anos desenvolvendo sistemas que são cancelados antes de serem concluídos. O conhecimento institucional se perde quando os programas terminam e as equipes se dispersam. Os contratantes ficam hesitantes em investir em capacidades que podem não ser necessárias se os programas mudam e, como resultado, o progresso é muito mais lento e caro do que deveria ser. Portanto, mesmo embora tenhamos tecnologia superior à do programa Apollo, temos pior capacidade organizacional, pior foco e pior desempenho político. Apoio, menor capacidade de sustentar programas de longo prazo. E esses fatores institucionais são frequentemente fatores mais importantes do que os técnicos determinam se projetos ambiciosos terão sucesso ou fracassarão. O programa Apollo não teve sucesso. Principalmente porque a tecnologia de 1962 segundos era adequada, embora era apenas o suficiente, mas como o ambiente institucional estava otimizado, isso não foi alcançado. Para o sucesso, recursos, talento e vontade política estavam todos alinhados em apoio ao objetivo. Os esforços modernos para retornar à Lua são dificultados não por falta de conhecimento técnico, mas também disfunção institucional, orçamentos inadequados, instabilidade política, excesso de burocracia, aversão ao risco e falta de um compromisso claro e sustentado. Rumo ao objetivo. Agora, deixe-me falar sobre a cadeia de suprimentos e a fabricação. Questões de infraestrutura em mais detalhes, pois este é outro aspecto crucial. De por que não podemos recriar o programa Apollo.
O Saturno V e a espaçonave Apollo exigiam milhares de componentes fabricados por centenas de fornecedores. Cada componente tinha que atender a especificações rigorosas, padrões de qualidade. E coordenar tudo isso exigiu uma vasta cadeia de suprimentos que levou anos para ser estabelecida e otimizar. Muitos desses fornecedores eram pequenas empresas especializadas que fabricavam peças específicas para o programa espacial. E quando o programa Apollo terminou e os pedidos pararam de chegar, muitas empresas faliram ou migraram para outros mercados. O conhecimento e a capacidade que haviam desenvolvido foram perdidos. Os equipamentos especializados foram vendidos ou descartados. Trabalhadores qualificados se aposentaram ou migraram para outros setores. E recriar essa capacidade exigiria encontrar novas oportunidades. Fornecedores, qualificá-los e desenvolver novos processos de fabricação, o que leva anos e custa enormemente grandes quantias de dinheiro. E a manufatura moderna mudou de maneiras que tornam mais difícil replicar 1960. A questão se aproxima em segundos. Caminhamos em direção a cadeias de suprimentos deste time com estoque mínimo e em direção à produção offshore. Para redução de custos, a solução é utilizar peças comerciais padronizadas em vez de peças personalizadas. Componentes aeroespaciais. E essas mudanças fazem sentido economicamente, mas criam vulnerabilidades e dependências que não existiam na era Apollo, quando a maior parte da produção era feita internamente. As cadeias de suprimentos eram mais robustas, embora menos eficientes. Se você tentasse construir um Saturno V hoje, descobriria que muitos os materiais e componentes especificados nos projetos originais não são mais utilizados. Fabricados. As empresas que os produziam já não existem mais. As matérias-primas provêm de diferentes fontes com diferentes características. E a substituição por equivalentes modernos requer engenharia, análise e é necessário realizar testes para garantir a compatibilidade, o que aumenta o tempo, o custo e o risco. Além disso, havia o problema das instalações de teste. O programa Apollo utilizava enormes bancadas de teste, câmaras ambientais e outros equipamentos. Instalações especializadas para testar foguetes e espaçonaves em condições que simulam o lançamento e o espaço. Ambientes. E muitas dessas instalações ainda existem, mas foram modificadas, reaproveitadas ou tiveram sua função alterada. A infraestrutura de suporte se degradou. O prédio de montagem de veículos no Centro Espacial Kennedy, onde os foguetes Saturno V são produzidos, foram montados, ainda estão de pé e estão sendo usados para o sistema de lançamento espacial. Mas as ferramentas e equipamentos específicos. O foguete usado para o Saturno V já não existe mais. A plataforma de testes está no Centro Espacial Stennis. O Mississippi, onde os motores do Saturno V foram testados, ainda é usado para testes de motores de foguete, mas eles foram modificados para motores modernos e não poderiam ser usados para testar motores de F-100. Reforma significativa. Portanto, até mesmo a infraestrutura física que suportava o programa Apollo mudou de maneiras que dificultam a recriação do programa. E depois ao software e o ambiente computacional, que talvez a diferença mais marcante entre o programa Apollo e os voos espaciais modernos. O computador de orientação do programa Apollo utilizava montagem, programação em linguagem natural. O código foi escrito à mão em papel, perfurado em cartões e carregado no núcleo do sistema. Memória de corda. Uma tecnologia agora obsoleta onde o programa era literalmente tecido em componentes eletrônicos usando fios de cobre passados por núcleos magnéticos. Os programadores que escreveram esse código tiveram que ser extremamente cuidadosos e eficientes, pois a memória era muito limitada. A precisão era crucial e o código precisava ser absolutamente confiável, pois não havia como corrigir erros após a espaçonave lançado. Isso exigiu um nível de disciplina e habilidade. Isso é raro em desenvolvimento de software moderno, onde memória e poder de processamento são abundantes e os bugs podem ser corrigidos remotamente com frequência. Os processos de desenvolvimento de software eram completamente diferentes.
Não havia controle de versão no sentido moderno, não havia framework de teste automatizados, sem ferramentas de depuração sofisticadas, apenas verificação manual meticulosa e testes físicos do código no próprio equipamento. Hardware ou simuladores de alta fidelidade. Os programadores da instrumentação do MIT. O laboratório que desenvolveu o software do computador de orientação Apollo foi pioneiro, trabalhando na vanguarda da computação em tempo real. Computação. E o conhecimento que desenvolveram foi transmitido através de seus alunos e colegas. Mas grande parte dele era específico para as limitações e tecnologias daquela época e não é diretamente aplicável a espaçonaves modernas. Software que utiliza arquiteturas, linguagens e métodos de desenvolvimento completamente diferentes. Portanto, se você tentar para recriar o ambiente de software Apollo, você precisa treinar programadores em linguagem Assembly e memória do núcleo do cabo e as peculiaridades específicas do computador de orientação Apollo. E por que você faria isso quando os computadores modernos são milhões de vezes mais poderosos e fáceis de programar? Não. Você usaria hardware e software modernos. Mas isso significa redesenhar completamente o sistema de orientação e navegação. Sistemas, o que é um grande empreendimento que leva anos e custa bilhões. O resultado não tem nenhuma semelhança com os sistemas Apollo originais, embora execute funções semelhantes. É por isso que a espaçonave Orion utiliza aviônicos e softwares completamente modernos, apesar de sendo conceitualmente semelhante ao Apollo porque tenta usar 1960. A tecnologia de computação de segundos seria absurda quando temos alternativas muito melhores disponíveis. Agora eu quero falar sobre os fatores humanos, o conhecimento, as habilidades e a experiência das pessoas que trabalharam no projeto Apollo e como esse conhecimento se perdeu ou foi diluído ao longo das décadas. Apollo foi executado por geração de engenheiros, cientistas e técnicos que adquiriram experiência em programas anteriores como Mercury e Gemini, que aprendeu engenharia de foguetes durante a Segunda Guerra Mundial e o início da era espacial, tinha um conjunto particular de habilidades. E atitudes moldadas pelos desafios técnicos de sua época. Eram pessoas que se sentiam à vontade com sistemas analógicos e computadores mecânicos, com cálculos manuais e testes físicos. Em vez de simulação, com iteração rápida e aceitação de riscos, com trabalho sob intensa pressão, com prazos apertados e recursos limitados forçaram a resolução criativa de problemas. E, crucialmente, eles trabalharam juntos para longos períodos. As equipes permaneceram juntas por anos, trabalhando nos mesmos programas. O conhecimento institucional foi acumulado. As pessoas aprenderam com os erros e os acertos. E esse aprendizado foi compartilhado informalmente por meio de mentoria e colaboração. Os engenheiros que eles projetaram os motores do Saturno V e trabalharam neles por anos. Eles os entendiam intimamente. Conheciam cada peculiaridade e característica. Eles podiam diagnosticar problemas ouvindo disparos de teste ou analisando dados de telemetria. O conhecimento deles era profundo e específico, difícil de formalizar ou transferir. Quando aqueles engenheiros se aposentaram na década de 1970, segundos e 1980 segundos e 1990 segundos, eles levaram consigo grande parte desse conhecimento. Parte dele foi registrado em documentos e relatórios, mas grande parte disso era conhecimento tácito que não podia ser facilmente registrado por escrito. E engenheiros mais jovens que poderiam ter aprendido com eles estavam trabalhando em programas diferentes com tecnologias diferentes e nunca tiveram a oportunidade de absorver isso. Conhecimento específico do programa Apollo. Portanto, temos uma lacuna de conhecimento. A geração atual de os engenheiros aeroespaciais possuem ampla formação acadêmica e treinamento formal. Eles conhecem os fundamentos da física, matemática e ciência da computação melhores do que a geração Apollo em alguns aspectos, mas eles
Não possuem a experiência prática específica de construir e lançar espaçonaves lunares. E a experiência é extremamente importante nesse processo. Engenharia. O conhecimento teórico por si só não é suficiente para executar projetos complexos. Projetos. Você precisa ter resolvido problemas semelhantes antes. Você precisa saber o que funciona e o que não funciona por experiência direta, e não apenas por teoria. Livros didáticos. É por isso que a abordagem da SpaceX para o desenvolvimento de foguetes envolve a construção e testando e, muitas vezes, destruindo vários protótipos. Eles estão acumulando conhecimento experimental que não pode ser obtido de qualquer outra forma. Aprendendo quais projetos funcionam e quais modos de falha ocorrem e como resolvê-los. E esse conhecimento está sendo incorporado à organização por meio das pessoas que são fazendo o trabalho. Mas para missões lunares no estilo Apollo, não temos. Não existem mais organizações com esse tipo de experiência acumulada. A NASA realizou sua última missão Apollo em 1972. Há mais de 50 anos, e as pessoas que trabalharam nessas missões estão, em sua maioria, aposentadas ou falecidas. A instituição. A memória se desvaneceu. Ainda existem alguns engenheiros que participaram do programa Apollo, mas são poucos e eles eram juniores na época. A maior parte da liderança e dos engenheiros experientes da Apollo já se foi, assim como o conhecimento. A transferência para as gerações mais jovens foi incompleta. Isso não é exatamente culpa da NASA. É uma consequência natural de a decisão de encerrar o programa Apollo e focar em outras coisas, como o ônibus espacial e a Agência Espacial Internacional. Estação. Mas isso significa que, quando tentarmos retornar à Lua agora, estaremos essencialmente aprender a fazer tudo de novo, partindo de um ponto de partida com menos experiência. E isso torna a tarefa mais difícil, mais lenta e mais cara do que era. Para o programa Apollo, que poderia aproveitar a experiência dos programas Mercury e Gemini. Há também a questão do contratado. Relações e como a indústria aeroespacial mudou desde a era Apollo. Na década de 1960. Em segundos, o setor aeroespacial era dominado por grandes empresas integradas que projetavam e fabricavam sistemas completos. Empresas como a North American Aviation e a Boeing e a Grumman possuíam amplas capacidades internas. Eles poderiam projetar uma espaçonave ou foguete do zero e fabricar a maior parte dos componentes. Os próprios componentes. Eles empregavam dezenas de milhares de engenheiros, técnicos e maquinistas e tinham relacionamentos de longo prazo com a NASA baseados na excelência técnica, e não apenas em custo. Um módulo de comando Apollo foi projetado e construído pela North American Aviation, que mais tarde se tornou parte da Rockwell e depois Boeing. Mas a continuidade institucional foi mantida por décadas. O conhecimento foi preservado dentro da empresa, mesmo com a entrada e saída de funcionários. Mas a indústria aeroespacial se consolidou e mudou drasticamente desde então. Fusões e aquisições reduziram o número das principais empreiteiras e das empresas restantes passaram a se tornar integradoras de sistemas em vez de fabricantes. Eles dependem cada vez mais de subcontratados e fornecedores para. Eles priorizam componentes em vez de fabricar tudo internamente. Concentram-se na montagem final e na integração, em vez de detalhes. Projeto e fabricação de cada subsistema. Isso pode ser eficiente, mas, além disso, fragmenta o conhecimento. O contratante principal nem sempre entende o funcionamento detalhado de subsistemas fabricados por subcontratados. E coordenação entre várias empresas com diferentes estruturas corporativas. Lidar com culturas e prioridades é mais complexo do que ter tudo sob o mesmo teto. E a relação entre a NASA e suas contratadas tornou-se mais conflituosa e focada em contratos do que colaborativo. Tudo é especificado em contratos detalhados com supervisão rigorosa e marcos que
proporciona responsabilização, mas também cria sobrecarga burocrática e reduz a flexibilidade para se adaptar à medida que os problemas surgem. Descoberto durante o desenvolvimento. Os contratos de custo mais taxa, comuns durante o programa Apollo, nos quais os contratados eram reembolsados. O modelo de custo mais taxa incentivava a conclusão do trabalho em vez da minimização de custos. E embora isso tenha levado a alguns. Além da ineficiência, isso também significava que os problemas técnicos podiam ser resolvidos sem negociações constantes sobre o orçamento. Custos adicionais. Os contratos modernos de preço fixo visam controlar os custos, estabelecendo os riscos para os empreiteiros, mas também criam incentivos para negligenciar ou para. Apresentam propostas muito baixas e depois alegam que dificuldades inesperadas exigem financiamento adicional. E o resultado é que os programas muitas vezes acabam custando muito mais do que o inicialmente previsto. Mas com o agravante do conflito entre a NASA e as empresas contratadas sobre quem arcará com os custos, o ambiente de contratação tornou-se menos propício ao tipo de resolução colaborativa e focada de problemas que antes era tão importante. O programa Apollo foi bem sucedido. E esse é mais um fator institucional que dificulta a replicação da abordagem do Apollo. Agora, permitam-me abordar os fatores políticos e culturais, pois estes são talvez os motivos mais importantes. Não podemos voltar à Lua da mesma forma que fizemos em 1969. E elas também são as mais difíceis de mudar. O programa Apollo aconteceu devido a uma conjuntura política singular. A corrida espacial da Guerra Fria criou uma situação em que um centro lunar. O desembarque tornou-se uma questão de prestígio nacional e competição geopolítica. A União Soviética havia envergonhado os Estados Unidos ao lançar o Sputnik e colocar Yuri Gagarin em órbita primeiro. A liderança americana sentiu-se compelida a demonstrar superioridade tecnológica por meio de conseguir algo que os soviéticos não conseguiam igualar. A decisão de Kennedy de ir à Lua foi fundamentalmente política. A decisão foi motivada por preocupações da Guerra Fria, e não por justificativas científicas ou econômicas. Ele afirmou isso explicitamente em discussões internas indicavam que ele não estava interessado no espaço por si só, mas apenas como uma forma de competir com a União Soviética, e o enorme orçamento que ele destinou ao programa Apollo foram justificados em esses termos. Isso criou um ambiente político onde Apollo tinha forte influência. Apoio bipartidário, onde o Congresso destinou todos os fundos solicitados pela NASA com mínima resistência, onde o programa estava protegido das pressões orçamentárias normais e das considerações políticas. E havia transparência pública. Apoio também. A corrida espacial capturou a imaginação popular. As pessoas estavam. Eles estavam genuinamente entusiasmados com os pousos na Lua. Acompanharam as missões pela televisão e sentiram orgulho nacional por elas. Conquista. E esse entusiasmo público se traduziu em apoio político que o programa foi sustentado apesar de contratempos técnicos e estouros de orçamento. Mas isso. O ambiente evaporou-se quase imediatamente após a Apollo 11. Assim que o pouso na Lua foi realizado e o objetivo geopolítico foi alcançado, o apoio ao programa Apollo desmoronou. As missões restantes foram consideradas redundantes. As 3 últimas missões Apollo foram canceladas, embora o hardware já estava construído e o orçamento da NASA havia sido drasticamente reduzido em relação ao seu pico. O sucesso da Apollo se deveu a condições políticas temporárias que já não existem. Existem e dificilmente retornarão. A Guerra Fria acabou. Não há existencial competição com outra superpotência que faz dos pousos na Lua uma prioridade. Sem esse fator geopolítico, não há consenso político para gastar centenas de bilhões de dólares em recursos humanos. Exploração lunar. O orçamento atual da NASA é uma fração do que o programa Apollo recebeu em termos relativos. E esse orçamento tem que cobrir todas as atividades da NASA, incluindo ciências da Terra e missões planetárias, a Estação Espacial Internacional e o desenvolvimento tecnológico e pesquisa aeronáutica.
Não existe um único programa que receba a mesma atenção que o programa Apollo. E recursos. E, politicamente, não há nenhum grupo de interesse que exija missões à Lua. O interesse público pela exploração espacial diminuiu desde a era Apollo. As pessoas estão mais preocupadas com questões terrestres, como saúde, mudanças climáticas, desigualdade econômica e políticos. Refletem essas prioridades na forma como alocam os fundos. As tentativas de retorno. Todas as viagens à Lua nos últimos anos sofreram com essa instabilidade política e falta de compromisso sustentado. Iniciativa de exploração espacial anunciada pelo presidente George H.W. Bush em 1989. O projeto defendia o retorno à Lua e a ida a Marte, mas nunca recebeu financiamento adequado e acabou sendo abandonado. A visão. O programa de exploração espacial anunciado por George W. Bush em 2004 levou à criação do programa Constellation, que estava. O projeto de retorno à Lua havia apresentado progresso, mas foi cancelado pelo governo Obama em 2010 devido a estouros de orçamento e restrições orçamentárias. Restrições. O programa Artemis, iniciado pelo governo Trump em 2017, sobreviveu ao governo Biden. A administração, mas enfrenta constantes pressões orçamentárias e atrasos no cronograma. E não está claro se isso realmente acontecerá. Alcançar seu objetivo de levar astronautas à Lua até meados da década de 2020. Ou se sofrerá o mesmo destino que os programas anteriores caso o apoio político diminua ou os custos continuem a aumentar. Intensificar. Esse ciclo de expansão e retração, de iniciar programas ambiciosos e depois cancelá-los antes da conclusão, é um enorme desperdício. Bilhões de dólares são gastos em desenvolvimento que nunca dá frutos. As equipes de engenharia constroem conhecimento especializado que se dispersa quando os programas terminam. Os contratados investem em capacidades que se tornam obsoletas quando os programas mudam de direção. E o resultado é que o progresso rumo ao retorno à Lua é muito mais lento do que seria. Exigir um compromisso contínuo ao longo de décadas. O programa Apollo teve sucesso porque Kennedy estabeleceu uma meta e tanto ele quanto seu sucessor, Lyndon Johnson, mantiveram o compromisso e o financiamento ao longo do tempo. A conclusão do programa e o Congresso e o público apoiaram esse compromisso. Mas não temos esse tipo de apoio político. Não há mais continuidade. As administrações mudam a cada 4 ou 8 anos, e cada uma quer deixar sua marca. Política espacial e programas de longo prazo que abrangem várias administrações são vulnerável a cancelamento e sempre que as prioridades mudam. Há também um fator cultural, que é o americano. A sociedade tornou-se mais avessa ao risco e mais consciente dos litígios desde 1966. Segundos. Estavam menos dispostos a aceitar a possibilidade de mortes de astronautas, menos dispostos a avançar com projetos que apresentam riscos conhecidos, com maior foco em segurança e responsabilidade, e evitar falhas que possam levar a processos judiciais ou investigações do Congresso. O programa Apollo assumiu riscos enormes. O módulo lunar não possuía sistemas de backup ou redundância para os sistemas críticos. Se a ascensão, o motor falhou ao ligar, os astronautas morreram. Ponto final. Não houve resgate. Opção. O escudo térmico do módulo de comando tinha que funcionar perfeitamente durante a reentrada ou a tripulação seria consumida pelas chamas e não havia como testar completamente o sistema antes do voo, pois não era possível replicar a reentrada. Condições no solo. O Saturno V nunca havia sido lançado com uma tripulação antes. A Apollo 8, que orbitou a Lua com 3 astronautas a bordo em apenas seu terceiro voo, apresentou um nível de risco. Isso seria impensável hoje em dia. A NASA moderna jamais aceitaria tais riscos. Todo o sistema precisa de redundância, backups e testes extensivos antes de voos tripulados. E isso é apropriado. Irresponsáveis. Os desastres do Challenger e da Columbia nos ensinaram que negligenciar a segurança mata pessoas. Mas isso também significa que o desenvolvimento leva muito mais tempo e custa muito mais,
porque você está construindo em múltiplas camadas de sistemas de segurança e testes exaustivos de tudo. A espaçonave Orion possui. Está em desenvolvimento desde meados dos anos 2000 e realizou apenas 2 voos de teste não tripulados até 2024, e provavelmente será no final de 2020, segundos antes de levar astronautas à Lua. Isso é mais de 20 anos de desenvolvimento em comparação com o programa Apollo, que foi do discurso de Kennedy à Lua. Aterrissagem em 8 anos. O ritmo mais lento deve-se em parte ao menor financiamento, mas também a uma postura mais conservadora. Abordagens de engenharia e requisitos de segurança e testes mais abrangentes. E há um preço a pagar. Entre velocidade e segurança, decidimos priorizar a segurança. Mas essa mudança cultural significa que não podemos recriar o ritmo acelerado de desenvolvimento da Apollo, mesmo que tivéssemos os mesmos recursos. Porque a tolerância ao risco mudou fundamentalmente. E o que era aceitável na década de 1960? Segundos em que os astronautas eram pilotos de teste que compreendiam e aceitavam o risco mortal. Fazer isso como parte do trabalho não é mais aceitável em uma era onde a segurança dos astronautas é primordial e qualquer perda de vidas é inaceitável. Leva anos de investigação e atrasos no programa. Então, da maneira como fizemos. Apollo, em termos de aceitar altos riscos, agir rapidamente e testar coisas em voo em vez de em solo, simplesmente não é compatível com a cultura de segurança moderna e o ambiente regulatório. E não conseguiríamos recriar essa abordagem nem mesmo se quiséssemos, porque o contexto institucional e cultural mudou demais. Agora, deixe-me falar sobre como são, na prática, os esforços modernos de retorno à Lua e por que são tão diferentes do programa Apollo. Por que entender as diferenças esclarecem por que não podemos simplesmente repetir a abordagem Apollo. O programa Artemis da NASA é o esforço atual para. O objetivo é levar humanos de volta à Lua. E isso envolve o foguete do Sistema de Lançamento Espacial, SLS, que pretende ser o sucessor do Saturno V da NASA. A espaçonave Orion, que é uma cápsula moderna, semelhante em conceito a Apollo, mas muito maior e mais capaz. O portal lunar é uma pequena estação espacial que orbitará a Lua e servirá como ponto de partida para missões lunares. Pousos e módulos de pouso lunar comerciais sendo desenvolvidos por empresas como a SpaceX e a Blue Origin, que transportará astronautas do portal para a Lua. Superfície e verso. Essa arquitetura é muito mais complexa do que a Apollo, que era, basicamente, uma viagem direta da Terra à Lua e de volta com uma única espaçonave. Fazendo de tudo. O projeto Artemis envolve múltiplas espaçonaves, montagem orbital, encontro em órbita lunar e operações comerciais. As parcerias e a colaboração internacional, bem como a complexidade envolvida, são impulsionadas por diversos fatores. Primeiro, Artemis foi concebida para ser sustentável, e não apenas uma missão de deixar marcas e pegadas. O objetivo é estabelecer presença permanente na Lua com missões regulares construindo infraestrutura em vez de apenas pousar. Algumas vezes e partindo para sempre como Apollo. Em segundo lugar, Artemis deveria envolver parceiros internacionais e empresas comerciais que compartilham custos e capacidades, em vez de ser puramente programa do governo americano que aumenta a complexidade da coordenação, mas dissemina um ônus financeiro. Terceiro, Artemis está sendo construído com recursos existentes e de curto prazo. Tecnologia em vez de ultrapassar os limites como fez o programa Apollo, usando componentes e sistemas que já tinham voo. Sempre que possível, é preferível usar o patrimônio existente em vez de desenvolver tudo do zero. Essa complexidade e essas restrições significam que Artemis está levando muito mais tempo e custando muito mais do que Apollo. Apesar de utilizar tecnologia mais avançada, o sistema de lançamento espacial está em desenvolvimento desde 2011 e já realizou voos espaciais. Apenas uma vez até 2024. Um voo de teste não tripulado no final de 2022. E já custou mais de 20 bilhões de dólares para desenvolver, comparável a todo o projeto
O custo do programa Apollo foi ajustado pela inflação. E não é reutilizável. O lançamento custa mais de 4 bilhões de dólares, tornando o foguete mais caro já construído. Lançamento. A espaçonave Orion custou mais de 20 bilhões de dólares para ser desenvolvida e tem voou apenas 2 vezes, ambas sem tripulação, e não levará astronautas à Lua até pelo menos em 2026, 20 anos após o início do desenvolvimento. O portal lunar está com anos de atraso e bilhões acima do orçamento. E os módulos de pouso lunar ainda estão em fase inicial de desenvolvimento, com cronogramas e custos incertos. Então, o programa Artemis deverá custar centenas de bilhões de dólares e levar pelo menos 15 anos desde o seu início até a sua conclusão. Em comparação com o programa Apollo, que custou cerca de 280 bilhões de dólares em valores atuais, o pouso rudimentar era bastante rudimentar. Dólares e levou 8 anos desde o discurso de Kennedy até o primeiro passo de Armstrong. A diferença se deve em parte a níveis de financiamento anual mais baixos. O programa Artemis recebe cerca de 78 bilhões de dólares por ano. Em comparação com o pico de 50 bilhões de dólares da Apollo em valores atuais, mas também se deve a os fatores que venho discutindo. A perda do conhecimento institucional e da infraestrutura da era Apollo, a mudanças no ambiente político, com menos foco e mais instabilidade, aumento das exigências de segurança e dos riscos. Aversão à arquitetura mais complexa, com mais partes interessadas e interfaces. Todos esses fatores se combinam para tornar o retorno lunar moderno muito mais difícil do que era em os 1960 segundos, apesar da tecnologia melhor. Existe uma ironia fundamental aqui, que é o fato de estarmos gastando enormes quantias de dinheiro essencialmente reaprendendo como ir à Lua, desenvolvendo capacidades que já tínhamos há 50 anos, mas que deixamos atrofiar. E o custo de recriá-las. Essas capacidades, em sua forma moderna, são comparáveis ao custo de desenvolvimento. Eles originalmente. Isso sugere que manter as funcionalidades mesmo quando elas não estão sendo usadas ativamente é valioso. Que o encerramento da linha de produção do Saturno V e o fim do programa Apollo foram um erro em uma perspectiva de longo prazo. Que deveríamos ter continuado a exploração lunar em algum nível para preservar o conhecimento, a infraestrutura e a capacidade institucional, porque o custo de manutenção dessa capacidade teria sido muito menor do que o custo de recriá-la décadas depois. Mas a retrospectiva é perfeita. No início de 1972, segundos depois do fim do programa Apollo, havia problemas urgentes na Terra. Guerra do Vietnã, problemas econômicos, agitação social e gastos bilionários na Lua. As missões pareciam um luxo quando esse dinheiro poderia ser usado em programas nacionais. A decisão de encerrar o programa Apollo e a transição para o ônibus espacial e, posteriormente, para a Estação Espacial Internacional pareceu razoável na época. O ônibus espacial era supostamente, o acesso ao espaço deveria ser rotineiro e barato. E a ISS deveria ser uma plataforma para pesquisa científica e cooperação internacional. Esses programas tiveram valor e alcançaram resultados. Coisas importantes, mas isso teve como custo o abandono da exploração lunar e permitindo que as capacidades que tornaram o programa Apollo possível se deteriorem e desapareçam. Portanto, estamos vivendo com as consequências dessas decisões. E a consequência é que retornar à Lua em 2024 ou 2026, ou quando Artemis de fato tiver sucesso, é quase tão difícil quanto ir. Foi lá que aconteceu pela primeira vez. Não podemos aproveitar tanto as conquistas da Apollo como seria de esperar, pois as formas específicas como essas conquistas foram alcançadas já não estão disponíveis para. Precisamos desenvolver novas abordagens utilizando tecnologia moderna e soluções modernas. Estruturas institucionais. E embora essas abordagens sejam, em última análise, melhores em muitos aspectos, mais sustentáveis. Embora sejam mais capazes e mais econômicos a longo prazo, são caros e lentos de desenvolver porque estamos começando.
partindo de uma base de capacidades reduzida em comparação com o ponto em que o programa Apollo parou. Agora, permitam-me abordar algumas objeções e perspectivas alternativas, pois nem todos concordam com a abordagem que apresentei. A situação foi apresentada, e é importante considerar outros pontos de vista. Algumas pessoas argumentam que nós absolutamente poderíamos reconstruir. Se quiséssemos mesmo, poderíamos usar o Saturno V ou a espaçonave Apollo. Os projetos existem e a fabricação moderna é mais adequada. Avançou mais de 1960 segundos na fabricação. Que alega? A afirmação de que perdemos essa capacidade é derrotista ou exagerada? E há alguma verdade nisso? Isto. Se o governo dos Estados Unidos decidisse investir 100 bilhões de dólares, disseram, construam uma réplica exata do Saturno V, não importa o custo, as empresas aeroespaciais provavelmente conseguiriam. Elas poderia fazer engenharia reversa dos projetos, encontrar equivalentes modernos para os obsoletos componentes, recriar os processos de fabricação, treinar os trabalhadores nas habilidades necessárias e eventualmente produzir foguetes que correspondam às especificações originais. Mas o custo e o tempo necessários seriam tão enormes que não faria sentido. Você gastaria mais dinheiro e levando mais tempo do que se você projetasse um novo foguete de carga pesada do zero, usando tecnologia moderna e o foguete resultante seria obsoleto e inferior aos projetos modernos em inúmeros aspectos. Maneiras. Portanto, a afirmação de que poderíamos fazer isso se realmente nos esforçássemos é tecnicamente verdadeira, mas praticamente irrelevante, porque se realmente tentássemos, significaria se estivéssemos dispostos a desperdiçar enormes recursos recriando tecnologia obsoleta sem nenhum bom motivo. E nenhuma organização sensata faria isso. A afirmação relevante é que não podemos retornar à Lua usando a abordagem Apollo de forma economicamente viável ou de forma sensata. Precisamos usar abordagens modernas, e essas abordagens modernas estão levando muito tempo para serem desenvolvidas, custando enormes quantias de dinheiro porque a capacidade institucional está à deriva e precisa ser reconstruída. Outra. A objeção é que focar na perda de capacidade é nostálgico e retrógrado. Que devemos celebrar o progresso que fizemos em vez de lamentar as capacidades perdidas. Que o moderno foguetes e espaçonaves serão melhores que o programa Apollo em todos os aspectos, uma vez desenvolvidos. Então, por que importa que nós não conseguem mais construir o Saturno V? E esse é um ponto válido. O progresso envolve deixando para trás as tecnologias antigas. Não lamentamos a perda da capacidade de construir locomotivas a vapor ou rádios valvulados, porque temos alternativas melhores. Mas o caso do Saturno V e do Apollo é diferente porque as capacidades que perdemos estavam na vanguarda do que era possível. Tecnicamente viáveis. Representavam o auge do desempenho em foguetes de grande porte e espaçonaves lunares. E ainda não conseguimos. Substituíram-nas por alternativas superiores, mesmo 50 anos depois. O lançamento espacial. O sistema, quando estiver totalmente operacional, igualará ou superará ligeiramente a capacidade do Saturno V. Mas foram necessárias décadas. Dezenas de bilhões de dólares para desenvolver. E não é claramente superior de nenhuma forma drástica. É basicamente um equivalente modernizado em vez de um avanço revolucionário. Então, gastamos 50 anos sem ter capacidade de carga pesada comparável ao Saturno V. E durante naquela época, não poderíamos ter realizado missões da escala do programa Apollo, mesmo que quiséssemos, porque não tínhamos foguetes suficientemente potentes. Abrimos mão de uma capacidade sem ter uma substituta pronta. E isso foi um erro estratégico que limitou nossas opções por meio século. Portanto, a perda de capacidade é significativa, não porque sentimos nostalgia da tecnologia de 1960 segundos, mas também porque representa uma redução real no que poderíamos realizar no espaço por um período prolongado.
E entender como. Entender por que isso aconteceu é importante para evitar erros semelhantes no futuro. Estamos agora em processo de reconstrução de capacidades comparáveis às do programa Apollo. Mas devemos aprender com essa experiência que manter as capacidades, mesmo quando não são imediatamente necessárias, é importante. Que o custo de preservar o conhecimento e a infraestrutura institucional é frequentemente muito menor do que o custo de recriá-los posteriormente. E que as decisões de encerrar programas, o desmantelamento de equipes tem consequências a longo prazo que nem sempre são óbvias. Naquela época. Agora, quero explorar o que isso nos diz sobre o progresso tecnológico de forma mais ampla, porque o programa Apollo. A história é instrutiva além da exploração espacial. Ela revela padrões sobre como as civilizações se desenvolvem e se mantêm. Capacidades e como essas capacidades podem ser perdidas. Existe uma suposição comum. Que o progresso tecnológico é monotônico, que sempre sabemos mais e podem fazer mais do que as gerações anteriores, esse conhecimento se acumula e as capacidades se expandem continuamente. Mas a história mostra que isso não é verdade. As civilizações perdem regularmente conhecimento e capacidades durante períodos de ruptura ou transição. A queda de o Império Romano levou à perda de conhecimentos de engenharia que levaram séculos para serem recuperados. O mundo islâmico preservou esses conhecimentos. O conhecimento científico grego durante o período medieval, enquanto a Europa perdeu em grande parte o acesso a ele. A China desenvolveu a tecnologia marítima avançada do século XV, com as frotas de tesouro de Junga, foi posteriormente abandonada. Exploração e perda da capacidade de construção naval. E em nossa própria era, vemos padrões semelhantes em escalas menores. As indústrias perdem capacidade de produção. Capacidades quando a produção se desloca para o exterior e o conhecimento nacional se atrofia. Linguagens de programação e as plataformas de software tornam-se obsoletas e as pessoas que as entendiam se aposentam, sem transmitir seus conhecimentos. Técnicas científicas e métodos experimentais são esquecidos quando as áreas mudam. O foco e os pesquisadores que os praticam seguem em frente. Esta é uma consequência natural da mudança e especialização. Não se pode preservar tudo. Os recursos são limitados e precisam ser direcionados para o presente. Prioridades em vez de manter capacidades históricas. Mas isso significa que a perda de capacidade é uma realidade. Fenômeno que afeta até mesmo sociedades tecnologicamente avançadas. Precisamos ser criteriosos sobre o que escolhemos preservar e o que deixamos desaparecer. O caso Apollo é particularmente exemplificado por isso. É notável porque essa capacidade foi mantida por um período muito breve, menos de uma década desde o primeiro pouso na Lua até. A última missão Apollo foi então abandonada completamente, sem período de transição ou redução gradual. O programa simplesmente. A obra foi interrompida e a infraestrutura desmantelada. Isso se deveu em parte a decisões políticas motivadas por pressões orçamentárias e mudanças de prioridades, mas isso também se deveu à falta de visão sobre o valor de manter a capacidade mesmo em níveis reduzidos. A NASA continuou lançando uma ou duas missões Saturno V por ano durante o 1970 segundos e 1980. Segundos se as linhas de produção tivessem permanecido operacionais em baixa taxa. Se as equipes de engenharia haviam sido mantidas trabalhando em missões lunares ou projetos derivados, então a instituição, o conhecimento e a infraestrutura de produção teriam sido mantidos e poderíamos retornar à Lua agora com muito mais facilidade e a um custo muito menor do que podemos através do programa Artemis. Mas isso teria exigido gastar dinheiro em missões lunares. Missões durante um período em que não havia apoio político para elas, quando o público havia perdido o interesse e o Congresso queriam financiar outras prioridades e a NASA precisava mostrar que podia fazer algo diferente para se manter relevante. Financiamento. Portanto, a decisão de encerrar o programa Apollo e mudar para o ônibus espacial era compreensível dentro do contexto, mas tinha custos que não foram totalmente compreendidos na época.
E estamos pagando esses custos agora, na forma de termos que, essencialmente, reiniciar a exploração lunar a partir de uma base de capacidade reduzida. Esta é uma lição sobre a importância da continuidade institucional, sobre o valor de manter algum nível de atividade em áreas de capacidade importantes. Mesmo quando não são prioridades máximas, trata-se dos custos ocultos dos ciclos de expansão e recessão, nos quais os programas são totalmente financiados por breves períodos e depois desligando completamente, em vez de serem mantidos em níveis mais baixos por períodos mais longos. Agora, deixe-me falar sobre o que isso significa para a futura exploração espacial e como podemos evitar repetir os erros que levaram à perda de capacidade do programa Apollo. A principal conclusão: a exploração espacial sustentável exige a construção de infraestrutura e instituições que possam persistir ao longo do tempo. Múltiplas gerações e ciclos políticos, em vez de executar ações pontuais. Programas que dependem de consenso político temporário e depois desaparecem. Quando esse consenso se dissipar, a Estação Espacial Internacional é, na verdade, um modelo melhor nesse aspecto do que Apollo, apesar de suas limitações, é habitada continuamente há anos. Há mais de 20 anos. Sobreviveu a várias administrações e crises orçamentárias. Construiu parcerias internacionais que criam bases políticas para seus interesses. Continuação, e manteve um nível básico de atividade de voos espaciais tripulados que preserva a institucionalidade, conhecimento e experiência operacional. A ISS não durará para sempre. Ela já ultrapassou sua vida útil original e provavelmente será desorbitado em 2030 segundos. Mas está demonstrado que a presença sustentada no espaço é possível se o programa for estruturado corretamente, com colaboração internacional, desenvolvimento incremental e custos realistas. Expectativas. E as lições da ISS devem orientar como abordamos a exploração lunar. Em vez de tratar Artemis como mais uma missão lunar, um sprint ao estilo Apollo para atingir um objetivo e depois potencialmente desistir, deveríamos estruturá-lo como o início de uma presença lunar permanente com missões regulares que continuarão indefinidamente com a infraestrutura está sendo gradualmente acumulada na Lua e em seu entorno, com parceiros comerciais internacionais compartilhando os custos e criando múltiplos stakeholders com interesses na continuidade. Isso está Na verdade, esse é o propósito do programa Artemis. Ao contrário do Apollo, ele foi projetado explicitamente para a sustentabilidade. O portal lunar é projetada para ser uma instalação permanente. As missões à superfície lunar visam desenvolver capacidades para estadias prolongadas e utilização de recursos. Os módulos de pouso lunar comerciais têm como objetivo criar um mercado para acesso à Lua que não dependa exclusivamente de financiamento governamental. Mas resta saber se essa visão se concretizará. Depende de fatores políticos e orçamentários que são incertos. A Artemis já está a registrar um aumento de custos, atrasos no cronograma. E se esses atrasos continuarem, o programa poderá enfrentar o mesmo destino que a constelação foi cancelada antes de atingir seus objetivos devido ao custo e à falta de apoio político. Assim, o desafio. O objetivo é estruturar os programas de forma a criar bases de apoio autossustentáveis e demonstrar benefícios tangíveis que justificar o investimento contínuo. E isso é difícil porque a exploração espacial não gera retornos econômicos imediatos. Os benefícios são, em sua maioria, de longo prazo e difusos, científicos. Conhecimento, desdobramentos tecnológicos, inspiração e educação, estratégico. Posicionamento para a futura exploração de recursos ou indústria espacial. Esses são benefícios reais, mas são difícil de quantificar, e não criam grupos de lobby poderosos da mesma forma que os gastos com defesa ou os subsídios agrícolas. Assim, os programas espaciais estão sempre vulneráveis a cortes orçamentários quando os recursos são escassos. Uma possível solução é vincular mais explicitamente a exploração espacial à
O desenvolvimento econômico deve se concentrar em atividades que tenham impacto a curto prazo. Potencial comercial como mineração de asteroides ou extração de recursos lunares ou energia solar espacial e uso de financiamento governamental para apoiar o desenvolvimento dessas indústrias, em vez de apenas se concentrar na exploração pura e simples, é a ideia por trás do programa comercial da NASA. Programas de parceria como tripulação comercial e carga útil lunar comercial. Serviços em que a NASA paga empresas para desenvolverem capacidades que a NASA pode usar, mas que também têm aplicações comerciais mais amplas. Se for bem-sucedido, isso cria indústrias com seus próprios incentivos econômicos para continuar a atividade espacial independentemente do governo. Programas. E essas indústrias se tornam defensoras de políticas e orçamentos que apoiar suas atividades. Mas essa abordagem tem limitações. Muitos espaços. As atividades não apresentam justificativas comerciais claras, pelo menos não a curto prazo. O argumento comercial para a mineração de asteroides é incerto porque os custos de lançamento e os desafios técnicos são enormes. Não está claro se os materiais de origem espacial podem competir economicamente com materiais de origem terrestre, mesmo que você resolva os problemas técnicos. Recursos lunares. Poderia ter valor para dar suporte a bases lunares, mas atualmente não existe mercado para materiais lunares na Terra. Você não está. Pretendem enviar rochas lunares de volta para vendê-las porque os custos de transporte excedem muito seu valor. Portanto, é comercial. O desenvolvimento de recursos espaciais requer a estabilidade do governo. A NASA ou outras organizações podem ser responsáveis por essa estabilidade. Agências espaciais se comprometendo a comprar serviços ou materiais para criar o mercado inicial. E isso nos traz de volta a questão política de saber se os governos manterão esse compromisso por tempo suficiente para que as indústrias comerciais tornar-se autossustentáveis. Outra abordagem é focar na colaboração internacional de forma mais sistemática para estruturar programas de exploração como esforços conjuntos com múltiplos países, compartilhando custos e responsabilidades, o que cria durabilidade política, pois nenhum país pode cancelar o programa unilateralmente sem alienar parceiros, perdendo influência. A ISS é o melhor exemplo disso. Envolve os Estados Unidos, Rússia, Europa, Japão e Canadá, todos módulos contribuintes e recursos. E essa estrutura internacional ajudou-a sobreviver apesar das pressões orçamentárias. Por que cancelá-la? Prejudicaria os relacionamentos e a credibilidade. O programa Artemis inclui parceiros internacionais através de os acordos de Artemis são acordos em que os países se comprometem com princípios e contribuem com recursos em troca de participação na exploração lunar. E se essa estrutura for mantida, poderá proporcionar estabilidade política que ajuda o programa a sobreviver a longo prazo. Mas a colaboração internacional também contribui para isso. Complexidade e restrições. As decisões precisam ser negociadas entre os parceiros, com diferentes prioridades e capacidades. Os cronogramas podem ser atrasados por problemas em qualquer um dos parceiros. Contribuição. Restrições à transferência de tecnologia e controles de exportação podem limitar o que é compartilhado e geopolítico. As tensões podem ameaçar a cooperação, como vimos com a ISS, onde as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão tensas e há incerteza sobre a continuidade do apoio russo. Participação. Portanto, a colaboração internacional não é uma panaceia. Ela tem. Existem concessões a serem feitas, mas provavelmente é necessário para a exploração sustentável, por que não? É provável que um único país comprometa os recursos necessários para programas ambiciosos por si só, indefinidamente. Há também a questão de quais objetivos devemos perseguir na exploração lunar e se esses objetivos são suficientemente convincentes para sustentar o investimento a longo prazo. O objetivo da Apollo era claro e simples: levar humanos para a Terra na Lua antes dos soviéticos. Era algo que poderia ter sido feito em uma década e
tinham critérios de sucesso óbvios. Os objetivos de Artemis são mais difusos. Estabelecer presença sustentável na Lua. Demonstrar tecnologias para missões a Marte. Realizar pesquisas científicas. Extrair e utilizar recursos lunares. Envolver parceiros internacionais e comerciais. Todos esses são objetivos válidos, mas não têm a mesma clareza e urgência que o objetivo de Apolo. É mais difícil manter o apoio político e público para programas com objetivos complexos e de múltiplas etapas em comparação com programas com objetivos simples a curto prazo. Portanto, um desafio para Artemis e para o futuro da missão lunar. O objetivo dos programas é articular metas que sejam convincentes e alcançáveis e que construam um no outro, para que o progresso seja visível e crie impulso para a continuidade. Isso pode significar focar. Inicialmente, o foco era demonstrar capacidades específicas, como a extração de gelo lunar ou estadias de longa duração na superfície, alcançando resultados. Alcançar esses marcos com sucesso ajuda a construir confiança e apoio, expandindo então para objetivos mais ambiciosos. A infraestrutura básica já está instalada. Isso também significa ser realista quanto aos prazos e custos, evitando tendência a prometer demais muito cedo, o que leva à decepção e à perda de apoio quando a realidade não corresponde às expectativas. Promessas. Agora, quero abordar a comparação com o espaço do setor privado. Esforços porque algumas pessoas argumentam que empresas comerciais como a SpaceX são demonstrando que metas espaciais ambiciosas podem ser alcançadas de forma mais eficiente do que programas governamentais. E isso pode oferecer um caminho para contornar os problemas institucionais que assolam a NASA e agências espaciais governamentais. A SpaceX certamente alcançou feitos notáveis. Desenvolver foguetes reutilizáveis que reduzam drasticamente os custos de lançamento, conquistando apoio comercial e governamental. Contratos que tornam a empresa financeiramente sustentável, avançando em direção ao seu objetivo de colonização de Marte com o sistema Starship. E a abordagem deles é muito diferente da NASA. Eles iteram rapidamente. Eles testam construindo e eles utilizam hardware de voo em vez de análises e simulações extensivas. Aceitam as falhas como aprendizado. Oportunidades. Eles agem rápido e tomam decisões com agilidade, sem burocracia. Custos indiretos. Essa abordagem tem vantagens. A SpaceX passou de sua fundação a uma das principais fornecedoras de lançamentos em cerca de 20 anos. Muito mais rapidamente do que as empresas aeroespaciais tradicionais ou os programas governamentais desenvolvem novas capacidades. Mas é importante que compreender o contexto e as limitações deste modelo. A SpaceX se beneficia de décadas de desenvolvimento aeroespacial financiado pelo governo. Eles não precisaram inventar foguetes do zero. Eles podiam construir, com base no conhecimento e na tecnologia desenvolvidos por meio de programas como o Apollo, o ônibus espacial e veículos de lançamento descartáveis. Eles também se beneficiam de contratos governamentais. A NASA, a Força Aérea e outras agências pagaram bilhões à SpaceX de dólares para desenvolver capacidades e lançar missões, proporcionando estabilidade. Isso torna o negócio deles viável. E eles operam em um ambiente de risco diferente da NASA. Quando um foguete explode durante um teste, isso é visto como parte do processo de desenvolvimento. Quando uma missão da NASA falha, é uma tragédia nacional que leva a investigações e atrasos no programa. Portanto, o sucesso do SpaceX deve-se em parte à sua abordagem inovadora, mas também viabilizada pela base de investimento governamental no setor espacial e pela existência de diferentes partes interessadas e estruturas de responsabilização maiores do que as da NASA. E há limites para o que as empresas comerciais podem fazer. Conseguir sem apoio governamental. As ambições da SpaceX em Marte dependem da NASA. Parcerias e provável financiamento governamental substancial. Sem fins puramente comerciais. A justificativa para missões a Marte.
Os custos são enormes e os retornos são especulativo, na melhor das hipóteses. Portanto, mesmo em um futuro onde empresas espaciais comerciais sejam muito mais capazes do que são agora, as agências espaciais governamentais ainda desempenharão papéis cruciais no financiamento e viabilizar atividades que não geram retornos comerciais a curto prazo, mas que servem a propósitos científicos, estratégicos ou propósitos inspiradores. O modelo ideal é provavelmente uma parceria onde entidades governamentais e comerciais fazem o que fazem de melhor. O governo define missões e fornece financiamento para capacidades que servem a propósitos públicos. Empresas comerciais desenvolvem e operam sistemas que fornecem serviços para governo e potencialmente outros clientes, reduzindo custos por meio da concorrência e da inovação. É isso que a NASA está tentando fazer isso com programas como o de tripulação comercial e o de exploração lunar comercial. Serviços de carga útil. E se funcionar, poderá criar um modelo mais sustentável para a exploração espacial do que o modelo antigo, onde o governo projetou e operou tudo. Mas isso exige que o governo mantenha uma demanda consistente. Financiamento para apoiar o desenvolvimento comercial. E voltamos ao problema político de saber se isso. O compromisso pode ser mantido ao longo de administrações e ciclos orçamentários. Agora, deixe-me falar sobre o que é o programa Apollo. A perda de capacidade nos informa sobre a viabilidade de metas mais ambiciosas, como, por exemplo, exploração de Marte. Por que se mal conseguimos voltar à Lua 50 anos depois do primeiro pouso? O que será de nós? O que isso diz sobre nossa capacidade de enviar humanos a Marte, que é ordens de magnitude mais difícil? Missões a Marte exigem durações mais longas, maior exposição à radiação e suporte de vida mais complexo. Mais combustível e suprimentos, foguetes maiores ou múltiplos lançamentos com órbita. Montagem, sem possibilidade de devolução rápida caso surjam problemas e potencialmente anos de permanência na superfície antes do retorno. A janela se abre. Se perdemos a capacidade de realizar missões lunares no estilo Apollo. Missões está levando décadas e centenas de bilhões para recriar isso. Capacidade em formato moderno, então desenvolver capacidade de missão a Marte é provavelmente um empreendimento que envolverá várias gerações e que levará, no mínimo, o resto deste século. E há um verdadeiro. Corremos o risco de repetir o padrão Apollo com Marte, de que eventualmente conseguiremos enviar humanos para lá em algum momento. Missão pontual motivada por competição geopolítica ou prestígio nacional. E então declararemos vitória. E retirar e desmantelar a capacidade. E 50 anos depois, nossos descendentes estarão tentando descobrir como retornar a Marte, já que o conhecimento e a infraestrutura foram deixados se dissipar. Esse padrão é quase inevitável, dadas as realidades políticas e orçamentárias. Sustentar programas de exploração dispendiosos exige ou a competição e ameaça contínuas que a Guerra Fria proporcionou ao programa Apollo, ou o entusiasmo público sustentado que é difícil de manter uma vez alcançada a conquista inicial ou retornos econômicos claros que o espaço profundo. A exploração não fornece resultados. Portanto, a menos que algo fundamental mude na forma como se a exploração espacial for financiada, organizada e justificada, devemos esperar ciclos contínuos de projetos ambiciosos. Programas que alcançam resultados impressionantes e depois terminam, seguidos por longos intervalos. Antes que as capacidades sejam recriadas, em vez de um progresso incremental constante em direção à expansão permanente no sistema solar. Isso é frustrante se você acredita que exploração espacial é importante para o futuro a longo prazo da humanidade. Mas é uma avaliação realista, considerando como as instituições humanas e os sistemas políticos de fato funcionam. A era espacial tem sido caracterizada por esses ciclos desde o início. O programa Apollo foi um pico de capacidade que não foi sustentada. O ônibus espacial deveria tornar as viagens espaciais rotineiras, mas acabou sendo caro e limitada.
A ISS proporcionou presença contínua, mas apenas em órbita terrestre baixa. E agora estamos tentando retornar à Lua com a sonda Artemis, o que pode ou não resultar em uma presença permanente, dependendo de... com base em fatores em grande parte fora do controle da NASA. Rompendo com esse padrão. Exige encontrar justificativa econômica para atividades espaciais que criem indústrias autossustentáveis, circunscrições eleitorais ou a construção de coligações internacionais que distribuam os custos e criem durabilidade política ou mudança fundamental nas atitudes públicas em relação ao espaço. Existe um apoio popular constante à exploração, independentemente dos retornos econômicos ou da competição geopolítica. Nenhuma dessas opções é fácil e não está claro se alguma delas é alcançável no curto prazo. Portanto, podemos ficar presos ao padrão de expansão e recessão por um futuro previsível, fazendo progressos em vez de um esforço constante e sustentado. Mas também existe o argumento de que esse padrão, embora frustrante, é, na verdade, o melhor que podemos alcançar de forma realista, e deveríamos. Aceite isso e trabalhe dentro dessa realidade, em vez de lamentá-la. A exploração espacial é caro e difícil, e os benefícios são de longo prazo e incertos. Portanto, faz sentido que as sociedades se comprometam apenas com grandes recursos para isso durante circunstâncias excepcionais, como a Guerra Fria ou quando existem objetivos específicos de curto prazo que podem ser alcançados, em seguida, deixados de lado. Esperar investimentos contínuos e de alto nível na exploração espacial, independentemente das circunstâncias, pode ser irrealista, e programas como o Apollo devem ser vistos como extraordinários conquistas possibilitadas por momentos históricos únicos, em vez de modelos que devem ser continuamente seguidos. Sustentado. Desta perspectiva, o fato de estarmos retornando à Lua em tudo que Artemis tem a oferecer é impressionante e devemos celebrar isso em vez de criticar o ritmo ou o custo, ou compará-lo desfavoravelmente ao programa Apollo. Há sabedoria nessa perspectiva, em manter expectativas realistas e em apreciar o importante é o que foi alcançado, em vez de comparar constantemente com visões idealizadas que podem não ser alcançável. Mas também é importante reconhecer os custos da abordagem de ciclos de expansão e recessão, o desperdício. Recursos quando os programas são cancelados, a perda de conhecimento institucional, o custos de oportunidade de não manter capacidades que poderiam viabilizar conquistas futuras. E há valor em defender modelos melhores, mesmo que sejam difíceis de implementar, ao pressionar por investimentos sustentados, colaboração internacional e parcerias comerciais que podem criar bases mais estáveis para o espaço. Exploração. Portanto, ambos devemos valorizar as conquistas alcançadas nos âmbitos político e orçamentário. Restrições e pressão por mudanças que possam viabilizar um progresso mais sustentável. Agora, permitam-me abordar o que tudo isso significa para a forma como devemos pensar sobre o futuro da humanidade no espaço e nossa relacionamento de longo prazo com a exploração espacial. A incapacidade de retornar a observar a Lua da mesma forma que a observamos em 1969 é um lembrete sóbrio de que o progresso não é garantido. Inevitavelmente, capacidades podem ser perdidas, assim como adquiridas. Que ambicioso! As conquistas exigem não apenas tecnologia, mas também vontade política, capacidade institucional e sustentação. Recursos e que a manutenção desses fatores é difícil em sociedades democráticas com prioridades concorrentes. Orçamentos limitados. Isso sugere que devemos ser humildes quanto às previsões de expansão inevitável para o espaço, sobre cronogramas para colônias em Marte, mineração de asteroides ou sondas interestelares. Porque a história da exploração espacial mostra que o progresso é desigual e depende de fatores difíceis de prever ou controlar. Mas isso não significa que devamos desistir da exploração espacial ou concluir que não vale a pena prosseguir com ela. As conquistas do programa Apollo e da ISS, as missões planetárias robóticas e todas as outras conquistas da aeroespacial geraram um valor enorme em
Conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico, inspiração e perspectiva sobre o lugar da humanidade no universo. A famosa foto do nascer da Terra tirada pela Apollo 8, mostrando nosso planeta azul. A elevação acima da paisagem lunar árida teve um profundo impacto cultural, ajudando a catalisar o movimento ambientalista e mudando a forma como as pessoas pensam sobre nosso lar planetário. As descobertas dos robôs exploradores de Marte e da sonda Cassini em Saturno e a sonda New Horizons, em Plutão, e o telescópio espacial James Webb revelaram o universo de maneiras que enriquecem o conhecimento e a admiração humana. Esses benefícios são reais, mesmo que não se traduzam diretamente em retornos econômicos ou vantagens geopolíticas. Portanto, o espaço. A exploração deve continuar. Mas devemos estruturar os programas e definir expectativas baseadas em uma compreensão realista dos cenários político e orçamentário. Restrições com foco em metas alcançáveis que podem ser atingidas em ambientes de financiamento incertos. Construção. Parcerias internacionais e comerciais que criam resiliência e compromisso compartilhado, preservando conhecimento e capacidade institucional, mesmo durante períodos de baixa atividade, em vez de permitir a dissipação completa. E nós? Deve-se valorizar o progresso incremental. Cada missão à Lua, a Marte ou além, contribui para o conhecimento e a capacidade, mesmo que não leve imediatamente a uma presença permanente. Cada geração de as naves espaciais e os foguetes são construídos sobre gerações anteriores. Mesmo que existam lacunas e descontinuidades, o resultado geral é positivo. A trajetória é ascendente. Mesmo que o caminho seja irregular, o fato de não podermos retornar à Lua exatamente como fizemos em 1969 não é um fracasso. É uma conquista. Reflexão sobre como a tecnologia e as instituições evoluem. Capacidades que o que fazia sentido em uma época tornou-se obsoleto e foi substituído por outras capacidades adequadas a diferentes contextos. Contextos. O Saturno V era perfeito para a missão Apollo, mas não é o ideal para a exploração lunar moderna, que tem objetivos diferentes e opera em um ambiente político e orçamentário diferente. A abordagem que estamos adotando é desenvolvendo com Artemis utilizando tecnologia moderna, parcerias internacionais e serviços comerciais. Será, em última análise, melhor e mais sustentável do que o programa Apollo, mesmo que esteja demorando mais para ser desenvolvido porque é construir infraestrutura, relacionamentos e capacidades industriais que possam persistir, do que executar uma demonstração isolada e depois retirar-se. Portanto, a lição não é que falhamos ao perder o programa Apollo capacidades, mas precisamos ser mais criteriosos na manutenção da continuidade institucional e na preservação conhecimento e construção de modelos sustentáveis que possam sobreviver às incertezas políticas e orçamentárias. E precisamos de seja realista quanto aos prazos e custos e não prometa demais nem crie expectativas irreais que não pode ser atendida porque isso leva à decepção e à perda de apoio. A exploração espacial é um projeto multigeneracional. Esforço. Os frutos vêm ao longo de décadas e séculos, e não de anos. E o sucesso exige paciência e persistência. Compromisso e aceitação de contratempos e atrasos como parte do processo. Agora, na sessão final, quero refletir sobre o que a história da Apollo nos ensina. As conquistas e limitações humanas, pois existe um paradoxo no cerne dessa discussão que vale a pena analisar. Contemplando. Apollo representa uma das maiores conquistas tecnológicas da humanidade. Enviamos pessoas para outra missão mundo e os trouxemos para casa em segurança. Demonstramos extraordinária engenhosidade, determinação e coragem. Conquistamos algo que parecia impossível e fizemos isso em menos de uma década. Decisão à realização. Isso é inspirador e edificante. Mostra o que os seres humanos podem alcançar quando se comprometem com algo. Metas ambiciosas e mobilizar recursos e talentos para alcançá-las. Mas o programa Apollo também revela limitações, vulnerabilidades.
A conquista foi frágil e dependente de circunstâncias políticas específicas que não. Por fim, as capacidades desenvolvidas foram dissipadas devido à manutenção. Essas capacidades não foram priorizadas. E décadas depois, ainda lutamos para recriá-las, apesar de tudo. Ter tecnologia e conhecimento muito superiores. Isso é humilhante e nos faz refletir. Mostra que mesmo os grandes. As conquistas podem ser temporárias, o progresso não é garantido, que instituições e sociedades podem perder capacidades e ter que reaprender a fazer coisas que antes faziam com maestria. Foi o caso da Apollo. É simultaneamente uma demonstração do potencial humano e da falibilidade humana, um nível de excelência que passamos meio século sem conseguir igualar ou superar. E acho que há uma lição importante aqui. Sobre a natureza da civilização humana e como nos relacionamos com nossas próprias realizações. Tendemos a pensar em a história como progresso. Cada geração se apoiando nos ombros das gerações anteriores e almejando patamares mais altos. O conhecimento e a capacidade acumulam-se inexoravelmente em direção a conquistas cada vez maiores. Mas a realidade é mais complexa. Complexo e menos reconfortante. Civilizações ascendem e caem. Conhecimento. São adquiridas e perdidas. Capacidades são desenvolvidas e abandonadas. O progresso em uma área muitas vezes ocorre à custa de regressão em outros. O Império Romano construiu infraestrutura que a Europa medieval não conseguiu replicar por 1000 anos. A Era de Ouro Islâmica preservou e aprimorou o conhecimento que foi perdido durante as políticas subsequentes. Convulsões. Inúmeras civilizações ascenderam a picos de realizações e depois declinaram, deixando apenas ruínas. Fragmentos para gerações futuras decifrarem. Não somos imunes a esse padrão. Nossa civilização tecnológica alcançou feitos extraordinários, mas também é frágil e dependente de sistemas e instituições complexos que poderia falhar ou ser interrompida. A perda de capacidade do programa Apollo é um exemplo em pequena escala de quão rápido o conhecimento e a infraestrutura podem se dissipar quando as prioridades mudam. E isso deveria nos fazer refletir. Pense em quais outras capacidades podemos estar perdendo ou poderemos perder no futuro. Que conhecimento está incorporado em especialistas em envelhecimento que se aposentam sem transmitir seus conhecimentos? Quais habilidades de manufatura estão sendo perdidas à medida que as indústrias se deslocam ou encerramento? Que sabedoria institucional está sendo dissipada à medida que as organizações mudam? Ou dissolver? Este não é um argumento para tentar preservar tudo o que é impossível e provavelmente indesejável. Mudança e evolução são necessárias. Tentar manter todas as capacidades históricas seria um processo estagnado e que exigiria muitos recursos. Mas é argumento a favor de sermos ponderados e estratégicos sobre o que preservamos e o que deixamos ir. Para documentar o conhecimento de forma mais completa, para manter algum nível de atividade em áreas de competência importantes, mesmo quando não são prioridades máximas. Para pensar a longo prazo sobre o que as gerações futuras podem precisar ou querer ser capazes de fazer isso, garantindo que não descartemos opções por meio de decisões de curto prazo. No caso do programa Apollo, a decisão de encerrar o programa e desmantelar a capacidade foi tomada. Parecia razoável nos 1970 segundos em que houve pressão. Problemas na Terra e nenhuma justificativa clara para a continuidade das missões lunares. Mas com 50 anos em retrospectiva, podemos ver que manter algum nível de capacidade de exploração lunar teria sido valioso. Teria preservado o conhecimento institucional e a infraestrutura que agora estamos recriando a um custo elevado. Ter mantido a presença humana além da órbita da Terra, o que tem valor estratégico e científico. Isso teria mantido reaviva a inspiração e a aspiração que a exploração espacial proporciona. Custo de manutenção de um programa Apollo reduzido, realizando 1 ou 2 missões por ano até 1970. Segundos e 1980 segundos teriam sido significativos, mas
Provavelmente menos do que o custo que estamos pagando agora para recriar a capacidade a partir de uma base reduzida. Mas hoje é segunda-feira. Análises pós-jogo. É fácil dizer em retrospectiva o que deveria ter sido feito, mas muito mais difícil tomar decisões sábias. Em tempo real, quando o futuro é incerto, os recursos são limitados e as pressões políticas são intensas. Os responsáveis pela tomada de decisão que encerraram o programa Apollo e desmantelaram a capacidade estavam operando com as informações e limitações de. Eles estavam respondendo a pressões orçamentárias reais, mudanças nas prioridades políticas e a evolução do seu tempo. Estavam respondendo a pressões orçamentárias reais, prioridades políticas em constante mudança e a evolução do cenário político. Compreensão do que a exploração espacial poderia alcançar. Devemos aprender com suas decisões e suas consequências, mas não os julguem com muita severidade. Eles estavam fazendo o melhor que podiam em circunstâncias difíceis, e nós enfrentamos situações semelhantes. Agora é difícil tomar decisões sobre quais capacidades desenvolver e manter e o que deixar para trás. A questão para nós hoje é: o que estamos fazendo para que o futuro? Gerações futuras olharão para trás e se perguntarão por que não conseguimos manter esse nível de excelência? Que capacidades? Estamos desenvolvendo algo que será abandonado, perdido e dolorosamente recriado daqui a décadas. Que conhecimento está sendo? Que tipo de material gerado não está sendo devidamente preservado? Que instituições estão sendo construídas que podem não sobreviver ao cenário político? Ou perturbações econômicas? Essas são perguntas difíceis sem respostas óbvias, mas vale a pena perguntar, por que a história do programa Apollo mostra que a perda de capacidade é real e consequentes, e devemos tentar evitar repetir o padrão desnecessariamente. No âmbito do espaço, especificamente na área da exploração, a lição é estruturar programas para a sustentabilidade. Em vez de conquistas isoladas e impactantes, o objetivo é construir parcerias comerciais e internacionais que criem múltiplos stakeholders com interesse na continuidade, para manter algum nível de atividade mesmo durante períodos de baixa atividade, em vez de ciclos de expansão e recessão, para preservar o conhecimento e treinar novas gerações em capacidades críticas. Definir metas e expectativas realistas que possam sobreviver a mudanças políticas. Celebrar o progresso gradual em vez de exigir conquistas espetaculares e valorizar as instituições e as pessoas que levam adiante o trabalho de exploração ao longo de décadas, mesmo quando o progresso parece lento. E, de forma mais ampla, a lição trata de respeitar a fragilidade do conhecimento e da capacidade de reconhecer que o que se possui é limitado. As conquistas de uma geração podem se perder se a próxima geração não as valorizar e preservar. Sobre a importância de documentação, educação e continuidade institucional, sobre pensar a longo prazo, mesmo quando as pressões de curto prazo são intensas. Essas não são lições fáceis para se candidatar porque exigem paciência, compromisso constante e aceitação. Custos no presente para benefícios em um futuro distante. Tudo isso é difícil. Para indivíduos, e especialmente, para sistemas políticos que operam com base em ciclos eleitorais e lucros trimestrais. Relatórios. Mas se nos importamos com o futuro a longo prazo da humanidade, se acreditamos que a exploração espacial, o conhecimento científico e a capacidade tecnológica são valiosos não apenas para fins imediatos, mas, considerando os retornos que proporcionam ao longo de gerações e séculos, precisamos encontrar maneiras de sustentar esses esforços através dos inevitáveis altos e baixos dos ciclos políticos e econômicos. Precisamos construir instituições que possam manter continuidade de propósito em meio a mudanças de liderança e financiamento. Precisamos criar culturas que valorizem a preservação de conhecimento juntamente com a geração de novo conhecimento. Precisamos estruturar os programas. Ser resiliente às perturbações, em vez de frágil e dependente de condições perfeitas. Esta é a lição mais profunda de a perda de capacidade do programa Apollo. Não se trata apenas de não podermos mais construir o Saturno V, o que
É um fato técnico específico, mas manter capacidades civilizatórias requer esforço e dedicação ativos e não pode ser dado como certo. Toda habilidade, todo conhecimento, toda instituição corre o risco de se perder se não a valorizarmos o suficiente para preservá-la. E uma vez perdida, o custo do lazer costuma ser muito maior do que o custo da manutenção. Portanto, devemos ser administradores responsáveis As capacidades e o conhecimento que nossos antecessores desenvolveram devem ser ampliados, aprimorados e transmitidos a eles, para as gerações futuras em melhores condições do que as recebemos. E devemos ter cautela ao abandonar capacidades, mesmo quando parecem obsoletas ou desnecessárias no momento, porque podemos precisar delas novamente. O custo do lazer pode ser proibitivo no contexto de um retorno à Lua. Isso significa que devemos estruturar o programa Artemis e os esforços subsequentes de exploração lunar de forma sustentável. E para preservar as capacidades que estamos desenvolvendo, devemos planejar uma presença contínua em vez de pontos de sinalização e pegadas, missões que terminam sem deixar nada permanente. Devemos documentar o conhecimento que estamos gerando e treinar as novas gerações nas habilidades necessárias para dar continuidade ao trabalho. Nós deveríamos construir parcerias e instituições que possam sobreviver às flutuações políticas e orçamentárias. E devemos definir expectativas realistas que permitam contratempos e atrasos sem desencadear uma crise. Cancelamento do programa. Se fizermos isso bem, se Artemis tiver sucesso não se trata apenas de levar astronautas à Lua, mas também de estabelecer uma presença sustentada e criar infraestrutura e parcerias que persistirem. Então teremos aprendido com os erros da Apollo e construído algo mais duradouro. E 50 anos. De agora em diante, em vez de lutarmos para recriar as capacidades que perdemos, as gerações futuras estarão construindo sobre capacidades que mantivemos e aprimoramos, avançando a presença humana no espaço, em vez do que reaprender a ir a lugares onde já estivemos. Isso sim seria um legado valioso e uma resposta adequada à conquista do programa Apollo e à subsequente perda de capacidade. Portanto, para concluir, nós não podemos retornar à Lua da mesma forma que fizemos em 1969, devido às tecnologias específicas e aos processos de fabricação. A infraestrutura, o conhecimento institucional e as circunstâncias políticas que tornaram o programa Apollo possível já não existem. Existem e não podem ser recriados de forma fácil ou economicamente viável. O Saturno V não pode mais ser construído. A espaçonave Apollo precisaria ser completamente redesenhada com base na tecnologia moderna. A força de trabalho que construiu e operou esses sistemas se aposentou ou faleceu. As cadeias de suprimentos e as instalações de teste foram desmanteladas ou reaproveitadas. O compromisso político e o entusiasmo público que sustentavam o programa diminuíram. E a instituição. A capacidade foi atrofiada ao longo de décadas de prioridades diferentes e orçamentos reduzidos. Isso representa uma perda real. Não porque a tecnologia de 1960 segundos fosse superior ao que temos agora, mas devido à instanciação específica da capacidade que Apollo possui. A capacidade representada desapareceu e recriar uma capacidade equivalente em formato moderno está levando décadas, custando caro. Centenas de bilhões de dólares. Não estamos apenas aprimorando o programa Apollo. Estamos reaprender a ir à Lua partindo de uma base de capacidades reduzida. E embora o resultado final seja, em última análise, melhor e mais sustentável do que o programa Apollo, o caminho é mais longo e mais difícil do que teriam sido se a capacidade tivesse sido mantida ao longo das décadas subsequentes. Isso deve orientar a forma como nós abordar a futura exploração espacial e o desenvolvimento tecnológico de forma mais abrangente. Devemos valorizar a continuidade institucional e preservação do conhecimento. Devemos estruturar programas para a sustentabilidade, em vez de conquistas espetaculares e isoladas. Devemos manter algum nível de atividade e importância
áreas de competência, mesmo quando não são prioridades máximas. E devemos ser realistas quanto ao custo de abandoná-las. Capacidades e a dificuldade de recriá-las. Essas lições são mais abrangentes do que a exploração espacial. Elas aplicam-se a qualquer empreendimento tecnológico complexo onde o conhecimento e a capacidade residem não apenas em documentos, mas em pessoas, organizações e infraestrutura onde a manutenção da capacidade exige esforço ativo e onde a perda pode acontecer rapidamente, mas a recuperação é lenta e cara. A história de Apolo é, em última análise, sobre a ambição e as conquistas humanas e a fragilidade de ambos diz respeito ao que podemos alcançar quando nos dedicamos totalmente a objetivos ambiciosos e ao que perdemos quando as prioridades mudam e as capacidades podem se perder. Isso nos lembra que o progresso não é inevitável, que as civilizações podem regredir assim como avançar, e manter uma constante evolução é difícil. A aquisição de capacidades exige vigilância e esforço contínuo, e as escolhas são importantes. As decisões que tomamos sobre o que preservar e o que abandonar têm consequências que se refletem no futuro. Ao longo das gerações. Não conseguiríamos fazer isso hoje da mesma forma que fizemos em 1969. Mas estamos aprendendo a fazer isso de novas maneiras que, esperamos, se mostrem mais duradouras. E, nesse processo, estamos aprendendo lições sobre capacidade, instituições e pensamento a longo prazo. Tem valor que vai muito além da exploração espacial. Obrigado.